Queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 4/11/2025, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor Jesus tem estado conosco diariamente através desse canal. Agradecemos cada um dos inscritos aqui. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, faça parte desta família de oração diária. Como diz nossa irmã Eliane Pinheiro, lá da Suíça, esposa do nosso querido pastor Júlio. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe nossa irmã Maria Benedita. Hoje o Senhor tem um pão quentinho do céu. Como os demais dias, o Senhor tem um pão quentinho do céu para alimentar a nossa vida. Aliás, nós estaremos trazendo uma palavra do céu. Fique conosco. Nós vamos aprender por que Jesus expressou, por que Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isto é literal ou é simbólico? Nós estaremos também aprendendo a primeira menção da palavra pão na Bíblia e a última menção da palavra pão na Bíblia. Qual a diferença do maná e o pão do céu? O próprio pão literal do céu, que é o próprio Cristo. Qual a diferença, né? Quando Jesus disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, Jesus se apresenta ali como o pão vivo que desceu do céu. Mas permaneça aí conosco. Estaremos orando pelas famílias e daqui a pouco nós estaremos aprendendo a palavra de Deus dentro da expressão de Jesus no Evangelho de João. João, o evangelista, aquele que era chamado de discípulo amado, que escreveu o livro do Apocalipse, que escreveu 1 João, 2 João, 3 João e também o Evangelho de João. Tá bom? Fique conosco. Deus, ele tem uma palavra aos nossos corações. Iremos orar nesse momento pelas famílias aqui representadas, orar pelo Brasil, por sua necessidade física e espiritual. São N situações. Estamos vivendo em tempos difíceis, como disse Pedro, dias trabalhosos, mas nós cremos que a mão de Deus está conosco. Meus queridos irmãos, vamos nesse momento buscar a presença de Deus. Quando nós iniciando agora a oração e nós estaremos apresentando aqui os pedidos de oração de cada um dos irmãos que inscreveu aqui nos comentários. Deus abençoe. Continue dando like, continue escrevendo, continue colocando a sua necessidade. A Bíblia diz que devemos orar um pelos outros. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu oro por você, você ora por mim, e nós fazemos aqui uma unidade em Cristo. Uma unidade em Cristo. Você que está aí em Portugal, na Espanha, na Suíça, na França, né? Você que está na África, nos Estados Unidos, Deus, ele, na verdade, está sempre pronto a ouvir as nossas orações. Amém? Senhor Jesus, aqui estamos mais um dia na tua presença, juntamente com um dos teus filhos, com as suas necessidades físicas e espirituais. Oramos pela nação brasileira. Queremos colocar, Jesus, esse país debaixo da tua mão. Tu podes, ó Deus, todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Eu oro pelo estado de São Paulo, para que o Senhor salve aqui, transforme, liberte pessoas, para que o Senhor abençoe os pastores aqui de São Paulo, meu Senhor. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão enfermas. Cure as nossas necessidades. Visita cada um dos irmãos neste canal aqui, nesse estado.
Abençoe irmã Nicéia, presbítero João. Abençoe, Senhor, o Edismário, é o pedido de oração do Juvenal. Queremos orar pela irmã Isabel Bandeira, o pastor Agenaldo, ali em Uberaba, que a mão do Senhor esteja sobre a vida dos seus filhos. Dê vitória, Senhor, ao Saulo Araújo, cantor ungido ali do Pernambuco, ele e a sua família. Abençoe em todas as áreas de sua vida. Queremos abençoar, Jesus, em Cristo. Em Cristo nós podemos abençoar a vida do Gleimax. A bênção vem de Deus e nós também podemos ser canais de bênção nas famílias, nos lares, nas pessoas. Nós fomos chamados como instrumentos de Deus para abençoar. Jesus, de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, como diz a tua palavra. Ou nós somos uma bênção, ou nós somos um canal de bênção, ou nós somos um abençoador, ou nós somos um canal de maldição. Mas nós, Senhor, usaremos os sentidos, as nossas mãos para abençoar, usaremos a nossa boca, a nossa voz para abençoar, Jesus, que todo o nosso corpo seja santificado dentro da perspectiva da tricotomia humana. Senhor, santificado o nosso espírito, alma e corpo, irrepreensível, diz a tua palavra, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos pelo estado do Rio de Janeiro e estamos vivendo em tempos difíceis ali naquele estado. Só a tua mão, Jesus, poderá atuar sobre os lares e famílias. Ali existem pessoas, ó Deus, chorando. Ali existem pessoas, Senhor, sofrendo nesse momento caótico. Muitas pessoas estão sofrendo nesse instante, mas Tu és o Deus que resgata, Tu és o Deus que traz a esperança. E esse canal nós estamos clamando a Ti. Senhor, quantas famílias enlutadas, quantas famílias sem esperança, mas sendo que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Às vezes estamos tentando depositar e preencher o nosso coração com tantas coisas, mas o Senhor está chamando o homem e a mulher. O Senhor está chamando o jovem, o adolescente, a criança, a toda a terra, para que possa ouvir. Ouve Israel, ouve Brasil, ouve estados brasileiros, ouve o mundo, ouve todas as nações. O Senhor vosso Deus é o único Senhor. Tu és a porta de esperança, Jesus, para os lares e para as famílias. Jesus, nós oramos pela vida do Eduardo Maia, oramos pela sua família, a sua esposa Eliana, oramos, Senhor, meu Deus, pelo Gabriel e a Maria Eduarda. Oramos pela vida do Elcimar Teixeira, que a mão de Deus esteja abençoando os seus filhos em suas necessidades. Tu podes, ó Deus, realizar todos os nossos sonhos. Colocamos, ó Deus, a vida do Arnaldo Alves Machado e toda a sua família, a Gislane, a Aline, o Rian. Abençoe os teus filhos em tudo, Senhor. Supre as suas necessidades. Os teus filhos no Piauí, abençoe esse estado abençoado. Jesus, salve aí no Piauí. Senhor, liberte, transforme nesse estado vidas, famílias que sejam, ó Deus, impactadas com a mensagem do Evangelho. O estado da Bahia. Jesus faz uma obra extraordinária. Visita a Leda, visita, Senhor, Gracinha, a Leda no Espírito Santo, a Gracinha em Ubatã. Visita a Luci, Senhor, aqui em São Paulo, o Arlécio aqui em São Paulo. Visita a Udileia, Jesus visita meu irmãozinho. Abençoe sua esposa Neide, a Bela, minha sobrinha. Dê vitória em nome do Senhor dos Exércitos, ao Tiago. Jesus visita o Diego, cada um com a sua necessidade. Lucimélia, Hugo. Jesus, Tu és o Deus que dá vitória aos Teus filhos. Eu oro pela Creuza, eu oro, Jesus, pela Thaís. Dê vitória com suas necessidades. Jesus, cada um
inscritos aqui nesse canal, a Maria Alice, a Valdenice Salles, ó Deus, os teus servos ali no estado do Paraná, no estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Jesus, visita-os de perto, de longe, Pai, os missionários, os pastores, que fazem a tua obra com clareza, que fazem a tua obra com determinação, que fazem a tua obra, Senhor. Ó Deus, abençoe o pastor Jefferson Trindade, ali em Rondônia, o pastor Marley, o Senhor, em Cartacho, que tem feito um trabalho maravilhoso para ti naquela cidade. O teu nome tem sido glorificado através da vida do teu servo. O pastor Aguinaldo, ali em Samora Correia, pastor Eliezer em Lisboa, pastor Rodrigo no Porto. Dê vitória aos teus filhos. E o Isael com o trabalho de evangelismo ceifeiros da última hora. O Leides e a irmã Sueli. Jesus visita cada um dos seus filhos com as suas necessidades. Tu és um Deus de providência, Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de restauração. Visita o lar. Visita a família, prospere os teus filhos, Iago Souza. Jesus, os teus filhos que estão aqui neste canal clamando juntamente comigo, crescendo na graça, no conhecimento da tua palavra. Jesus, visita a Marli Araújo Cabral, a Marilene Souza, Senhor Alvino, visita a Camila, Jesus, o Antônio, todos os teus filhos que clamam dia e noite, Senhor, em busca de uma esperança. Jesus, visita o Felipe Guimarães e a Giovana, suprindo todas as suas necessidades. Levanta jovens. Jesus, levanta jovens. Jesus, levanta crianças, adolescentes. Jesus, abençoe, Jesus, cada uma das nossas crianças, que elas possam temer a Deus, viver uma vida voltada à tua lei, à tua palavra. Aqui tem mães que oram pelos seus filhos que estão distantes da tua casa, mas nós cremos no poder da oração. São lágrimas derramadas diante de ti, Senhor. São corações voltados. Jesus, visita o Edismário, livra ele dos vícios. Jesus, faça uma obra extraordinária para a glória do teu nome. Tu és o Deus que ainda cura, salva, batiza com o Espírito Santo, prepara, leva para o céu. Jesus, este homem está aprisionado, acorrentado, ó Deus, pelas forças do mal, mas tu és poderoso para repreender todo o mal e transformar, assim como o Senhor transformou a vida do gadareno que estava do outro lado. O Senhor atravessou todo o lago de Gadara por causa de uma alma. Esta mulher é importante para ti, este homem é importante para ti, Jesus. Uma pessoa, uma alma, uma vida. Jesus, o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário. O Senhor desceu do céu para se apresentar para esta família, para este homem, para esta mulher, esse casamento que está à beira da destruição. O inimigo veio roubar, matar, destruir, desconstruir aquilo que é construído, Senhor, através da tua palavra, do teu nome, da tua lei, dos teus mandamentos. Estamos longe de ti, mas hoje queremos chegar próximo de ti através desta oração. Senhor, a minha fé, juntamente com a fé dos teus filhos, renova as nossas esperanças. Fale conosco através dessa palavra. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos meditar agora na palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 48 ao versículo 51, diz assim a palavra de Deus. Jesus está expressando dessa forma: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Que palavra maravilhosa, irmãos.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der e a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Hoje nós estaremos aprendendo, então, sobre essa palavra, o pão vivo. Qual é a expressão desse pão vivo? É literal ou é simbólico? O pão, em primeiro lugar, para que possamos entender, a palavra pão ou pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade, com uma história que remonta milhares de anos. Inicialmente, o pão era rústico, sem fermentação, assemelhava-se a uma massa achatada, provavelmente assada sob pedras quentes ou cinzas. A invenção da fermentação resultou os pães mais macios e mais saborosos, geralmente atribuída aos antigos egípcios, há mais de 6.000 anos. Aonde nós encontramos, então, a primeira passagem da Bíblia que menciona a palavra pão? Nós encontramos em Gênesis, né? Gênesis, 2 momentos distintos no livro de Gênesis, dependendo como se considera a menção da palavra no contexto mais amplo do alimento. Nós temos Gênesis capítulo 3, versículo 19. É frequentemente citado como a primeira menção da palavra pão, em hebraico é leme. A passagem ocorre na desobediência de Adão e Eva, quando Deus então amaldiçoa a terra e estabelece o trabalho árduo. Do suor do teu rosto, diz Deus, comerás o pão. Olha a primeira menção aí da palavra pão. Até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, o homem veio do pó, não é isso? E para o pó retornará. O homem foi feito do pó da terra. O próprio Deus insuflou o fôlego de vida, o ruach, e o homem tornou-se alma vivente. Só que depois deles terem desobedecido, em vez de darem ouvidos à voz de Deus, deram ouvido à voz da serpente. Houve consequência. Toda a ação, toda a atitude do homem gera consequência. Então Deus diz assim, do suor do seu rosto comerás pão, até que tornes a terra, ou seja, até que morra, até que volte ao pó. Então nós somos pó. A outra referência está em Gênesis 14, 18. Aqui também é uma referência primária em relação ao pão, onde Melquisedeque, rei de Salém, que é uma figura de Cristo, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele oferece pão e vinho a Abraão após uma batalha. Olha o que o texto diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui estão as duas palavras, Gênesis 3, 19, Gênesis 14, 18, as primeiras menções na Bíblia em relação ao pão. A última menção da palavra pão na Bíblia ocorre no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versículo 35. O contexto é a viagem do apóstolo Paulo a Roma, que enfrenta uma violenta tempestade, um naufrágio eminente. Paulo, ele encoraja os que estão com ele no navio, os marinheiros, soldados, e exorta a comerem. Ao que Paulo faz. Atos 27 e 35, havendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus na presença de todos, partindo e começou a comer. Embora, o livro do Apocalipse
seja o último livro da Bíblia, entre a ordem canônica, a palavra pão não é mencionada nele. A última ocorrência real da palavra pão na Bíblia está em Atos dos Apóstolos. Então, nesse texto que nós lemos aqui, Jesus se referindo como pão, existe aqui um contraste entre o maná que foi oferecido por Deus aos israelitas. Todos os dias Deus mandava o maná. Eles não podiam guardar o maná, porque se eles guardassem, apodrecia. Era um maná diariamente. Existe esse contraste quando Jesus diz: eu sou o pão vivo. O maná era apenas um alimento físico, incapaz de prover a vida eterna. Eles comeram o maná, mas o maná não trazia uma vida espiritual para os israelitas. Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo. Isso é um símbolo de que Deus traz uma nutrição espiritual na vida de todo aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa referência a Jesus serve como contraste entre o maná, o pão que os israelitas comiam, né? Maná do deserto, e o pão do céu literal, que era o próprio Jesus, o pão da vida. Jesus é o pão espiritual. Jesus estava ensinando que enquanto o maná sustentou a vida mortal, ele, Jesus, esse que estou pregando, esse que eu estou anunciando, ele oferece o alimento espiritual que leva à vida eterna. Então, era algo, Jesus está ensinando aqui, algo simbólico, mas de forma literal na vida do ser humano, quem recebe Jesus. Existe nessa palavra um simbolismo, né? E algo que, na verdade, traz como fonte de vida em todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em primeiro lugar, Jesus é a fonte da vida eterna. Ao contrário do maná que os israelitas comeram no deserto, que sustentou a vida física, mas eles morreram. Jesus oferece um alimento espiritual que garante a vida eterna. Comer deste pão significa crer nele. Você crê em Jesus? Então a Bíblia diz: quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê nele não tem a vida eterna. É uma questão de escolha. Porque quando Deus fez o ser humano de autodeterminação e de autoconsciência, isso significa que o homem tem um livre-arbítrio. Olha o que diz lá em Deuteronômio capítulo 28. A bênção fala sobre a bênção e fala sobre a maldição. Nós temos a responsabilidade de crer ou não, de aceitar ou não, de servir a Ele ou não. A Bíblia está dizendo: quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê, infelizmente, não terá a vida eterna. Outra palavra dentro desse contexto, que esse pão, Jesus, ele sacia a fome da alma. O maná do deserto era um alimento temporário, que alimentava eles um dia, no outro dia eles tinham que comer o maná de novo. Eles foram comendo maná, foram envelhecendo e muitos morreram. Mas quem se alimenta desse pão, ele desceu do céu, por isso a Bíblia diz: ele é o pão vivo que desceu do céu, ele traz vida. Isso é uma simbologia de vida, né? Na vida do ser humano, Jesus é o alimento essencial e necessário para a alma. Quem vai a ele nunca mais terá fome espiritual. E eu posso dizer também nem sede espiritual. A mulher samaritana é um exemplo disso.
Ela se encontrou com Cristo e ali ela se encontrou com a fonte, não com o poço, mas com a fonte de água viva. Ou seja, essa fonte ela nunca para de jorrar. Esse pão, ele está sempre presente para alimentar minha alma e a alma de todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem nele crê nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Ele preenche o vazio mais profundo do ser humano. Em último lugar, é uma união com Deus. Alimentar-se de Jesus, receber Jesus como seu Salvador, como seu amigo, como seu auxiliador, como seu advogado, como seu paracleto, né? Ele disse que enviaria o Espírito Santo, que era o Consolador, mas enquanto ele esteve com os discípulos, ele estava ali também como advogado, como paracleto, consolando os discípulos. Alimentar-se de Jesus simboliza uma comunhão íntima, permanente com Ele. Quem come a sua carne, claro que isso é uma referência à ceia do Senhor, uma referência à sua morte sacrificial, à sua morte substitutiva, porque o ato da ceia é memória, é memorial, lembrança da morte de Cristo até que Ele volte. Quem come dessa carne e bebe do meu sangue e permanece nele, tem a vida eterna. Então isso é uma questão de escolha. Eu volto a dizer o texto, Jesus se referindo, e eu finalizo a palavra. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Jesus está dizendo, este é o pão que desceu do céu. Jesus desceu do céu, tabernaculou com os homens, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, e a minha carne, que eu darei, pela vida do mundo. Pedro, ele diz assim, olha, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Receba essa palavra e receba a virtude de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito, permaneça conosco hoje e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.